Esse apartamento tem 95 metros quadrados e ele passou por uma reforma completa. Eu tava pensando se eu ia dizer isso ou não, mas eu vou me arriscar a dizer que é uma das cozinhas mais lindas que a gente já fez aqui na Doma. Vou logo deixar o antes e depois para vocês verem um pouquinho das mudanças que a gente fez por aqui. Depois vai ter o tour completo. Essa é a porta de entrada e logo quando a gente entra aqui no apartamento, essa é a visão da sala e da varanda. A gente vai integrar, tá? Esses dois ambientes. A gente vai tirar essas portas e nivelar o piso da varanda para conseguir ampliar um pouco mais essa área social. E além desse espaço aqui, a gente vai integrar com esse outro quarto aqui, esse primeiro quarto. Oiê, que a gente tem aqui, ó, tá vendo? A gente vai derrubar essas paredes para deixar a sala ainda mais ampla. A televisão vai ficar por aqui com um sofá e aqui a gente vai ganhar a mesa de jantar com outro sofá de estar por aqui. E a mesa de jantar, ela vai continuar uma bancada e banquetas aqui para churrasqueira. E a cozinha a gente vai integrar? Não, essa parede aqui, gente, é estrutural, a gente não consegue. Esse pedacinho assim a gente vai tirar. E a bancada da cozinha vai dar toda a volta aqui nesse pilar. Dos dois lados a gente vai ter bastante bancada. O cooktop, ele vai ficar bem aqui. Quem estiver cozinhando vai conseguir enxergar essa área social. Vamos lá, gente, eu já curti muito, tá? Eu sou apaixonada por integração de ambientes, tá? Eu acho que quanto mais integrado os ambientes ficam, melhor a comunicação entre as pessoas que você vai receber. Então, é um apartamento mais receptivo quando tem a integração, é um apartamento mais arejado, mais bem iluminado. Por isso a importância de você contratar um arquiteto sempre que puder, gente. Porque essa visão não é todo mundo que consegue ter. Deixar ele atrás do pilar. Essa cozinha vai ficar linda demais. A gente vai colocar uma porta estilo celeiro, cor de rosa, coisa mais linda. Essa é a porta rosa, linda de celeiro. Uau. Que eu comentei aquela hora que a gente ia ter entre a cozinha e a lavanderia. Amei a paleta de cores desse rosa meio pêssego, né? Um tom meio pêssego. Amei essa porta estilo celeiro para separar os ambientes, tá? Gostei muito do tom do modulado, tá? Que eles colocaram. Amei. Tá utilizando muito esse tipo de cuba pra cozinha, gente. Essa cuba de encaixe, de porcelana. Ela sempre mais sacadinha, assim, pra fora do armário. Muito bacana. Ficou lindíssima a cozinha. A cozinha ficou mais ampla, né? Não sei se vocês estão percebendo isso, até pela utilização das cores. Ficou uma cozinha mais atual e eu gostei muito da escolha da paleta de cores, foi muito feliz. Olha essa cozinha, gente, olha como ficou linda e a quantidade de bancadas que a gente ganhou por aqui. Outra coisa que eu amei aqui, gente, olha, a gente tem um cooktop aqui, vitrocerâmico, muito lindo, né, provavelmente de indução, né, com certeza, a gente só vê a chapa, né. Outra coisa que eu amei foi essa integração que ela fez. O acompanhamento da bancada vindo aqui, depois dobrando em L para lá. Ficou muito bacana, foi uma forma de, mesmo você não conseguindo derrubar essa parede, que como ela falou, foi uma parede estrutural, mesmo assim, ela conseguiu integrar tanto o ambiente da sala de jantar, que ficou super ampla, não sei se vocês estão conseguindo ter essa visão do antes e depois, mas ficou uma sala super ampla com a cozinha, gente, ficou muito bom. Essa daqui, ela continua, inclusive, aqui na sala. Ela dá toda a volta nessa parede. Lembra que eu comentei que era estrutural? Ela continua sendo. Gente, não tem mais divisão de varanda, tá? Ela arrancou a parede da varanda, integrou a churrasqueira que ficava na varanda, fazendo um outro ambiente. Ela integrou esse ambiente de cozinha, sala de jantar, mais espaço gourmet, fazendo um grande espaço social, gente. Que incrível essa sacada. Para quem gosta de receber, ficou um apartamento super gostoso para você receber as pessoas. Amei a ideia. Continua no mesmo lugar, a gente não pôde mexer, mas a gente conseguiu abrir um pouco mais esse vão de passagem aqui para a cozinha. Antes a gente tinha só uma porta, agora a gente tem mais de 2 metros de passagem por aqui e o cooktop ficou aqui, olha, bem na pontinha. Quem estiver cozinhando por aqui consegue conversar com o pessoal da sala, aqui na mesa de jantar.
E a varanda também foi integrada. A gente nivelou todo esse piso aqui da área social para ter essa sensação de amplitude. Aqui a gente ainda vai ter uma bancada mais altinha, em madeira de demolição, para servir de apoio aqui da churrasqueira. E tinha um quarto fechando por aqui, vocês lembram? A gente demoliu para integrar, para ampliar ainda mais essa sala também. Esse tom de rosé, muito bonito, ficou lindo com as plantas que ela utilizou também, pendentes nas prateleiras. O tom de madeira, vocês podem perceber que em toda a bancada é um tom mais clarinho, que ficou muito bonitinho, muito suave, com a paleta da decoração toda, tá, gente? Tá linda essa cozinha, gente! A ideia principal desse projeto era ampliar e integrar todos os ambientes aqui da área social. E a gente conseguiu, a gente demoliu esse primeiro quarto, a gente integrou a varanda e abrimos o máximo possível aquela passagem entre a mesa de jantar e a cozinha. Vocês viram como ficou bem amplo? Eu vou voltar agora com os detalhes, para mostrar tudo de pertinho, com nome e sobrenome, tá? Todos os revestimentos, as cores, tem bastante cor por aqui. Já que é para mostrar todos os detalhes, eu vou começar ali, olha, da porta de entrada. Quase todos os nossos projetos começam com uma boa chapelaria, né? E aqui não é diferente. Aquela história de você chegar em casa e organizar a sua vida sem deixar uma montanha, bagunça. Gente, percebam que ela não só fez a chapelaria, né? Que é essa, a gente chama esse cantinho que você coloca casaco, chapéu mesmo. Mas a gente aqui no Brasil, a gente não tem muito costume de chapéu. Alçada, né? Então, montanha de sapatos, esquece. Coloca aqui dentro. Olha, tem bastante espaço. Eu sugiro fazer portinha ripada pra circular, pra ventilar. Olha, o Marcelo deixou um risquinho aqui. Acabei de ver. Vamos limpar. E aqui atrás a gente tem uns esconderijos. Então, tem os ganchos, né? Pra pendurar uma bolsa, um casaco. Mas pra não sair pendurando um monte de coisa, olha só. Tem um armário aqui atrás. Olha que maravilhoso. Gente, fantástico. Eu nem tinha percebido, tá? Que tinha uma porta aí. Provavelmente foi a intenção dela fazer uma porta escondida. Pra toda aquela coisa de, sabe, até casaco mesmo você tira, fica um volume esquisito, né? Logo na entrada da sua casa. Então você já tira, já coloca ali dentro e ninguém vê nada, né? Ótima ideia, ótima ideia. Meu marido ia amar isso daqui, porque ele adora um canto pra entulhar coisa, gente. Adora um cantinho de guardado, então ele com certeza ia gostar. Gente, sabe aquela mochila da natação, mochila da academia, mochila com computador? Ao invés de você deixar aqui pendurado ou apoiado, né, nesse banquinho no meio da sala, deixa escondidinho. Se você tiver espaço para fazer um armário assim escondido logo na entrada de casa, eu aconselho. E aqui, nessa lateral, a gente tem mais um armário. Ainda tá sem o fecho-toque, ó. Eu vou abrir aqui por cima. Olha só, gente, tem restinho de obra, tá? Não repara. São os manuais, né, que a cliente colocou aqui. Olha, que maravilhoso esse armário. Quem diz que tem bagunça, mochila por aqui, esquece. Olha só. Aqui, gente, ela mostra como ficou funcional a entrada da casa. Não restringiu a entrada, não ficou algo, assim, claustrofóbico, né? A gente poderia pensar por conta desse volume aqui. Mas como ela tinha espaço para colocar esse modulado, ficou, assim, algo muito agradável na entrada da casa, né? Claro que você não vai sair pendurando um monte de coisa, como eu falei aqui. Mas a gente tem esses armários para guardar as coisas mais volumosas, como casacos, guarda-chuva, bolsa de academia, como ela mesma falou. E essas coisas que você não vai querer que todo mundo veja, né? Fantástica essa ideia também de fazer as portas vazadas para você ter uma circulação, não ficar tudo fechado, abafado, né? Para dar mofo, para dar bolor no calçado. Às vezes você vem da rua, a rua tá chovendo, né? Do lado de fora, e você chega com calçado molhado. Para você não entrar com calçado para dentro da sua casa, aquele calçado molhado, você coloca ali, a portinha tem essas frestas que dão para arejar, então não vai ficar mofado, não vai ficar com cheiro ruim. Fantástica ideia, gostei muito mesmo, super funcional. Como sempre, os projetos da Doma são muito funcionais, não só beleza, né? As paredes, a porta existente e o forro a gente pintou.
tudo na mesma cor. Mas esse blocão aqui de marcenaria, inclusive a viga, olha, que a gente revestiu, é com o laminado BP, da Bernec. Isso aqui é um painel, gente, laminado, que já vem nessa cor. Aliás, essa cor aqui, ó, é Millennial, tá bom? Pra quem gostou, é um tom de rosa suave, né? Mais pastel, puxa para um pêssego. Eu acho muito delicado. Inclusive, essas ripinhas aqui, ó, também foram feitas com esse mesmo BP, tá bom? É muito prático, porque quando a gente pendura uma bolsa, um casaco, muitas vezes acaba sujando a parede, né? Se você tem só uma pintura, você precisa ficar fazendo manutenção. Então, coloca atrás desses ganchinhos um material que seja mais resistente, tá bom? Pra você pendurar sem dó, sem se preocupar. Olha só, esse aparador e a marcenaria que a gente tem aqui na frente da mesa de jantar. É esse tom de verde, acinzentado. Percebam, gente, que toda a marcenaria que ela criou é em estilo meio classiquinho, assim. Ele tem essa moldura, esse boiserie, esse acabamento que tem nos armários clássicos. Os puxadores bolinha, né? Mais achatadinho, mas bem puxando pro clássico. Essa palhinha do buffet, né? Do buffet aqui, do lateral, que atende a mesa de jantar, que a gente normalmente coloca pratos, copos, tudo que vai suprir, né, a necessidade da mesa de jantar, a gente normalmente coloca no buffet. Então, todo o acabamento do buffet também estilo mais clássico. A porta com essa palhinha que tá usando muito na marcenaria, tá? Ficou muito bacana. O estilo do apartamento tá um estilo muito bonito. A decoração tá bem harmônica, as cores. É muito importante a gente saber combinar madeira com madeira e também tons da casa inteira para poder ficar uma coisa mais harmônica, nada muito pesado, tá, gente? Para quando você entrar com a decoração solta, tipo quadros, almofadas, tapete, você conseguir fazer uma combinação sem ficar tudo muito sobrecarregado, tá? E cria um link, inclusive, com o piso. Eu não contei pra vocês, né? Que piso é esse? É o Miss Barcelona Cristal. Vocês conseguem ver que tem uns veios por aqui? Gente, é a coisa mais linda. Ele não fica aquele piso chapado, sabe? Esse é o 90 por 90, com acabamento fosco da Porto Belo. E a gente levou pra toda essa área. Eu não colocaria o acabamento fosco, tá, gente? Eu sou muito contra acabamento fosco interno. Piso para parte interna. Por quê? Ele é um piso normalmente mais difícil de limpar. Então, assim, eu não utilizaria um brilhante, mas utilizaria um acetinado, que é com aquele leve brilho, sabe? Quando você passa a mão, ele é tipo uma seda mesmo. Mas eu não utilizaria um piso fosco aqui. Tá, eu sei que a intenção foi parecer tipo uma pedra mesmo, né? Um cimento. Mas a gente tem pisos muito bonitos que imitam cimento queimado, que imitam pedra, com acabamento acetinado, que eu acho que seria mais apropriado. Né? Social, aquela história da gente ter o mesmo piso para criar essa sensação de amplitude, né? Mas, voltando às cores, a ideia foi então criar links entre a marcenaria, o piso e essa mesa. Gente, vocês prestaram atenção? Nessa mesa de jantar, olha que coisa mais linda. Esse eucalipto aqui só tá valorizando ainda mais essa mesa de jantar, né? Pode elogiar, gente, eucalipto natural. Eu que trouxe para deixar aqui a obra mais linda. Gente, fantástica a escolha da mesa, tá? Eu nunca escolheria uma mesa dessa para colocar aí. Essa pedra, essa sensação de que tá faltando um pedaço, que tá cortado aqui. Fantástico, assim, não é um gosto meu, eu não colocaria num projeto meu, mas quando eu vi nesse projeto, eu achei que ficou tão, assim, original, tão personalizado, ficou muito incrível, tá? Tipo um elemento que destaca o restante da casa, tá? Que é essa mesa meio oval, meio faltando um pedaço, mas o acabamento tá muito bonito, a escolha das poltronas, né, das cadeiras, foi muito bem escolhida também. Não sei se vocês perceberam, mas aqui no assento tem uma palhinha também, algo que faz uma conexão com esse mobiliário que tem também a palha como elemento natural. Muito bacana, tá, gente? Esse tampo foi feito com o verde Guatemala. É um mármore natural, assim como as bancadas, que estão aqui, olha, no branco Paraná. A ideia dessa marcenaria foi exatamente juntar
esse verde mais forte com o cinza que a gente tem no piso e chegar nesse tom de verde acinzentado. Gente, essa cor não tá linda? Sabe que isso aqui não é laca, isso aqui também é o painel de MDF laminado BP da Bernec, e essa cor se chama Vert Micro, tá? É que muita gente tem dúvida se pode fazer essas portas fofas com essas moldurinhas super charmosas nas portas da cozinha, dos quartos, do banheiro, usando um painel de MDF laminado. E a resposta é sim, a gente pode. Não é só com a pintura laqueada, tá? O custo-benefício para você fazer as portas usando um BP da Bernec como esse, por exemplo, vale muito mais a pena. É só você pegar um marceneiro caprichoso para colar essa fita de borda, que a gente chama, aqui no topo, da mesma cor do painel para dar esse acabamento. E olha, acaba compensando bastante no bolso também. Gente, eu ia falar isso, sabe que a gente às vezes quer fazer esse tipo de trabalho com moldura, né? Muito cliente chegava para mim e perguntava: Paula, eu queria muito uma porta com moldura, mas a gente não acha. É muito difícil você achar um marceneiro que faça laca bem, tá, gente? Normalmente a laca, ela tem que ser feita com muito cuidado, senão fica bolha, fica marcado, não fica legal. Né, não fica aquele acabamento 100%. Então, interessantíssima essa ideia que ela deu. É uma ideia muito bacana, custo-benefício muito bom. Você utilizar os painéis já prontos, né, que a fábrica já entrega, e achar um marceneiro caprichoso que faça esse trabalho com a fita de borda, que é para fazer todo o acabamento em volta, né, ao redor da chapa, para ficar como se fosse uma peça só, que você vai ter um bom resultado. É mais fácil você achar um marceneiro caprichoso no acabamento do que você achar alguém que faça laca bem. Porque hoje em dia o trabalho de laca tem sido muito difícil você achar alguém que faça tão bem para ficar perfeito como se fosse vindo de fábrica. Eu adoro escolher uma dobradiça especial, ainda mais quando a gente tem assim, olha, uma portinha de vidro. Gente, esse vidrinho remetendo ao passado mesmo, né? A tipo os móveis da casa da avó, sabe? Que tinha aqueles vidrinhos bem... Como que a gente chama, gente? Ai, fugiu o nome. Aquelas ondinhas, sabe? Remete muito à casa de vó, isso, aquelas cristaleiras antigas, aqueles móveis antigos daquelas portinhas, né? Que tinham muito na cozinha, na copa. Nossa, muito bacana. Adorei essa referência, tá? Bem retrozinha. Já tem esse acabamento de moldura que remete aos móveis de antigamente também. E ela ainda teve o cuidado de colocar esse vidro mais com ondinhas, mais abaladinho, para poder fazer essa referência ao mobiliário mais antigo. Que a gente consegue enxergar a dobradiça, ou quando você abre mesmo no dia a dia, né? Olha só, gente, que linda. Deixa eu mostrar aqui, olha, desse lado, a niquelada, para vocês compararem uma com a outra. Então, aqui ela tá com a portinha fechada, toda de MDF, não aparece tanto. E ali, ela já tem um destaque maior. Por isso que a gente acabou escolhendo a Black. Quando a gente pensa numa dobradiça, a gente logo pensa numa dobradiça assim niquelada, né? Mais básica. Mas aqui na Doma a gente gosta de personalizar bem ao máximo cada projeto, pensando nos mínimos detalhes até na cor da dobradiça. A Hatch, ela compartilha desse mesmo sentimento de detalhamento, de cuidado, e aí a gente consegue escolher. É aquela história, né? Que não tem certo e errado. Depende da intenção de cada projeto. Vocês tinham reparado no puxadorzinho aqui em Black? Parece um botãozinho, né? Olha como uma gracinha, gente, esse móvel. E nessa obra a cliente preferia usar toda a marcenaria no laminado. Inclusive esse painel que vocês estão vendo por aqui, amadeirado, e esse aqui, olha, atrás da televisão. Desenho para vocês. Tá vendo? Esse desenho catedral que a gente chama, onde a gente vê os veios, os nós da madeira, também é laminado, gente, também é o BP da Bernec. Parece muito uma folha de madeira natural, né? Aqui é um lançamento da Bernec, essa cor se chama Baru. E a gente acabou colocando a palha nas portinhas aqui na frente, exatamente para permitir a ventilação. Sabe aquela ideia dos equipamentos não ficarem fechados aqui? Porque por mais que eles não gerem muito calor, acaba esquentando e aí pode estragar sua marcenaria e o próprio equipamento também. Então, bacana, pessoal. Mais uma vez, né? Não é só estética, tá? Quando a gente utiliza decoração, itens decorativos, a gente não vê só a parte estética, mas também a parte funcional.
tá? E ficou muito boa essa proposta da palhinha para fazer essa parte de ventilação, até porque os equipamentos eletrônicos, né, vão ficar ali, aparelho de Sky, de repente um videogame. E a palhinha não é só interessante para ventilação, tá? Mas também em questão do infravermelho. Né? Se fosse tudo fechado, a gente não ia conseguir acionar os equipamentos com o controle remoto, por exemplo. Então, a palhinha também funciona para que tenha essa passagem do sinal infravermelho, tá bom? E, ao mesmo tempo, fez uma conexão com o buffet, tá? Com o buffet da parte de jantar, da sala de jantar, que também tem essa mesma palhinha nas portas. Deixa eu ventilar, tá? Do mesmo jeito que a gente deixou ventilar aqui os sapatos, o ripadinho, os equipamentos é bom você ventilar. Mesmo esquema. Também, tá? Ou um ripadinho, ou uma palha indiana como essa, um charme, né? Eu adoro. Porque a porta fica escondida mesmo. Ninguém nem percebe que tem uma porta aqui. E essa porta vai aqui pro corredor dos quartos. Eu já chego lá. Antes, eu vou mostrar mais um pouquinho dessa área social. Vocês repararam que a gente tem uma outra porta aqui com a mesma ideia, tá? Mimetizada no painel amadeirado. A gente tem, olha só, o lavabo por aqui. Ah, interessante, hein? Muito interessante, tá, gente? Essa porta, eu não sei porquê, mas essa porta ela ficou um pouco mais escondida do que aquela que dá acesso à parte íntima, tá? Dos quartos. Ela, pra mim, ela camuflou mais. Eu não sei te dizer pra vocês por conta de quê. Acredito que seja por conta da bandeira da porta que dá acesso à parte íntima, que ficou mais evidente por ter ficado um recortezinho pequenininho. E já aqui ficou um painel contínuo somente com o recorte da porta. Então ficou bem mais interessante. Eu gostei mais, achei que ficou mais camuflado, que foi a ideia principal, era camuflar a porta. Então, assim, gostei muito do banheiro, tá? De princípio. Achei muito interessante esse revestimento, que faz tipo um chevron rosé, atendendo a paleta de cor da casa, né? Que tem esse toque meio rosé, meio rosinha claro, né? A gente pode ver aqui uma torneira de metal preto, tá? Que a gente tem usado muito metal preto nas decorações de hoje em dia, tá, gente? Das decorações mais contemporâneas. Essa cuba esculpida, como sempre, lindíssima, tá? Aqui eu acredito que não foi feito no porcelanato. Hoje eu sou muito adepta de fazer cubas esculpidas no porcelanato e não na pedra. Fica muito mais leve, tá? Leve, digo, de peso, mas também leve na decoração em si, tá? Eu acho mais leve a bancada feita em porcelanato. E acho, assim, inúmeras vantagens em relação à pedra, que eu posso um dia só fazer um vídeo para vocês de comparação entre bancada de pedra e bancada de porcelanato, pra gente fazer os prós e contras e a gente ver que realmente porcelanato, assim, tem inúmeras vantagens, tá? A mais do que a pedra. Olha esse lavabo, gente. Olha que coisa mais linda. Sabe que tem muita gente que gosta, né, de uma textura, uma estampa assim nas paredes do lavabo, mas tem medo de colocar ao redor da bancada, porque vai espirrar água, às vezes criança pequena puxa, vai estragar fácil. Eu sou super a favor de colocar um revestimento que fique resistente e com essa personalidade toda. Olha que lindo. Sempre que possível, se a gente puder utilizar um revestimento, ele vai fazer uma proteção maior da parede, apesar de que a gente tem tintas hoje que fazem esse tipo de revestimento que protege da umidade, né? A gente tem tintas para áreas molhadas hoje em dia. A gente, inclusive, tem tratamento para parede, para não passar umidade. Então, assim, conseguiria resolver isso tranquilamente. Só que a manutenção ia ser mais recorrente, tá? Do que de um revestimento. Um revestimento você coloca ali, ele já protege bem a sua parede da umidade e a manutenção fica bem mais a longo prazo, né, gente? Esse aqui é o Loom da Portobello. Lindíssimo esse revestimento. A gente vai casando, tá vendo? Essa paginação e você vai criando esse efeito chevron. Tá lindo isso? A gente colocou, olha só, em todas as paredes, tá vendo? Falando em boas ideias, em boas soluções, vou continuar aqui para falar um pouquinho mais dessa lixeira e dessa cuba. Imagina você no dia a dia, cortando alguma coisa, fazendo um churrasco e querendo deixar a bancada limpinha. Você toda hora tá ali com a mão suja, você não vai lavar a mão toda hora, tá com uma embalagem, tá cortando alguma coisa,
Você vai abrir a lixeira, vai sujar tudo. O que você faz? Com a mão de lixo, você passa a mão aqui nesse sensor. Gente, para tudo, gente. Que sonho de todo mundo que cozinha, que bota a mão na sujeira, né? De limpar e tudo mais. Que sonho essa lixeira de bancada, gente. Primeiro, que não é aquela lixeira trambolho que fica em cima da bancada te atrapalhando. Segundo, que o design dela é lindo, super slim. Pelo que eu tô vendo aqui, o acabamento dela fica bem rentezinho aqui, a bancada. Então não acumula aquela sujeirinha, sabe? Entre o acabamentozinho da lixeira e a bancada, aquela gordura, aquela crosta de limo, sabe? Preto. Não acumula, pelo que eu tô vendo. Ela é bem certinha. E, gente, que funcionalidade esse acionamento automático. Pelo amor de Deus, por proximidade. Fantástico, super funcional, além de linda, né, gente? Joga o seu lixo e a lixeira de embutir Next da Tramontina vai fechar. Tramontina arrasando, hein? Nos eletrodomésticos e tudo mais, tá arrasando mesmo. Tô adorando o design, a funcionalidade, vocês estão de parabéns. Olha só, você não precisa encostar na tampa, gente, não é genial? E olha, repara nisso aqui, eu vou mostrar bem de pertinho. Exatamente. Para vocês verem esse acabamento. Isso aqui, gente, é o sistema flush, que é um sistema flush, gente, que fica perfeito na bancada, o acabamento. Não dá para acumular aquela sujeira que fica tudo preto de limo depois. Adorei. Sistema dessa cuba aqui, ó. Eu vou olha a cuba também. Mesmo, para vocês verem o capricho dessa instalação. Isso aqui, gente, é nivelado com a bancada, tá? Não é sobreposto, não é embutido, você não vai ficar com um degrauzinho aqui. Quando eu falo que a pessoa gosta de uma bancada limpa, organizada, que não vai nem encostar a mão no lixo, né? Gente, fantástico. Aqui, com essa tampinha automática, eu tô falando que a pessoa não vai precisar se preocupar aqui com a bordinha da cuba. É o famoso sistema flush, tá? Pra cuba Quadron. Essa aqui é da Design Collection, da Tramontina também. Repara nessas bordinhas aqui, ó, nesses cantinhos, são soldados. Por isso que não é reto 90 graus. Tá vendo que tem uma curvinha por aqui? Porque como é que você vai limpar uma cuba que é reta? Espetáculo, hein, gente? Tramontina dando banho de funcionalidade, hein? Tá de parabéns. Tá ouvindo os clientes, porque o que mais me incomoda é aquela quina que tem aqui na cuba normalmente, quando não é abaulada, né? Aquela união, ficava muita sujeira ali que você não conseguia limpar. Eu às vezes vinha com a escovinha pra limpar, mas às vezes também não saía direito. Então dava aquela impressão de sujeira o tempo todo, parecia que você não era limpa. E na verdade você é, né? Enfim, para os psicóticos de limpeza, gente, olha só esse acabamento tal do flush que eu tô aprendendo agora com a Doma Arquitetura. Esse acabamento que fica assim, ó, perfeito na bancada, não acumula sujeira, não acumula limo, não acumula nada. Sua bancada fica clean, tá? Clean mesmo, sem nada em cima e ainda por cima tudo bem bonitinho, tudo bem limpinho. Né? 90 graus. Esquece, gente. Precisa ser tudo arredondadinho, tá? Por dentro, assim, da cuba, para facilitar o dia a dia. Quem acompanhou aí meus últimos vídeos deve ter percebido como eu tô apaixonada por esses cantinhos mais arredondados, assim, na bancada. Eu acho tão lindo, gente, e acaba, ó, não machucando, né? Principalmente quando a gente tem uma circulação com a ponta da bancada, assim, aquele 90 graus, né? Acaba... Gente, eu sou a dona de bater o quadril, principalmente. Desde pequena, gente, quando eu era adolescente, que tinha quina lá na minha casa, às vezes de mesa, de buffet. Menina, eu vivia batendo o meu quadril em tudo. Eu tenho marca até hoje no quadril de tanta porrada que eu dei, gente. Desculpa a palavra, mas é. Porque eu sempre fui muito estabanada. Nunca, assim, muito vivia no mundo da lua, sabe? E sempre fui desastrada, sempre bati em tudo. Aí eu vivia cheia de roxo. Então isso daqui, ó, até pra criança mesmo, tá, gente? Tem as pessoas avoadas que nem eu, desastradas, mas tem as crianças que estão correndo e tudo mais. Então é muito importante você pedir pra pessoa que vai fazer sua bancada, né? A escolha dos seus móveis, que seja nesse, tipo, esse canto moeda, que a gente chama, que é esse canto mais arredondadinho, tá? Repelindo um pouco.
Esse nicho aqui é pra adega, que a cliente ainda não comprou. Mas ao invés de tentar esconder, né, colocar alguma coisa aqui, eu falei, não, quero mostrar pra vocês verem como funciona uma torre de tomadas. Olha só, gente, vou mostrar ali de pertinho. É aquela tomada que você aperta aqui em cima, sabe? E puxa, olha só. Adoro! Vou encaixar o que você quiser aqui pra ligar algum equipamento. Gente, tem coisa mais eficiente do que isso pra você não precisar ficar rasgando parede pra botar a tomada em cima da bancada? Deixar seu revestimento lisinho, sem nenhuma tomada ali, deixar ele seguindo tudo certinho. Cara, além de ficar mais clean, né, limpo visualmente, que eu digo, fica muito mais organizado, né? Não fica aquele monte de fio em cima da bancada aparecendo. Odeio fio aparecendo, gente. Se eu puder escolher todos os fios, os equipamentos da minha casa, eu escondo dos meus clientes, porque eu odeio fio aparecendo. Eu acho que fica tão suja a imagem quando a pessoa chega e vê aquele monte de fio aparente. Não sei vocês, eu acho que sim também, né? Eu acho que todo mundo tem essa impressão. E essa torre de tomada, ela é muito eficiente, ela evita que isso aconteça. E tem uns detalhezinhos também de embutir que a gente tem que respeitar, que são os afastamentos, tá? Que provavelmente ela vai falar aí. E gosto muito da ideia, tá? E na hora de guardar, pera, você tem que apertar aqui. Pronto. Ó, fica tudo escondidinho. E ela fica aqui embaixo, tá vendo só? Pera que ficou escuro. Peguei a lanterna aqui, ó, pra iluminar pra vocês. É um furo, tá vendo? Na bancada, onde você vai colocar... Ah lá, gente, tá vendo? Essa torre de tomadas. E aí você vai precisar de uma tomada aqui embaixo pra ligar a sua torre. Tá vendo, ó? A torre, ela tem um cabo. Você precisa deixar um ponto de tomada pra ela, tá bom? E a hora que você levanta pra usar, deixa eu ver se eu consigo por aqui, ó. Consegui, tá vendo? Ela sobe e aí depois ela desce de novo. Então, quando você tem algum equipamento, como a nossa adega, por exemplo, você precisa considerar esse espaço livre ali atrás, tá bom? Não pode considerar que a sua adega vai encostar aqui, mesmo porque ela precisa de um espaço de respiro. Então, considera o espaço de respiro e da torre também, tá? Isso não pode ficar muito colado, gente. É uma ótima ideia. Então, para você que não quer sair furando sua parede, quando você tem alguma pedra especial, um revestimento, que você não quer nenhum recorte, usa a torre de tomadas embutida. Para mim, a melhor solução desse projeto foi a gente ter aberto um pouquinho mais por aqui para criar essa península, se a gente pode chamar assim, com o cooktop aqui, olha, com a visão da sala. Deixa eu acender um pouquinho essa luz para conseguir mostrar todos os detalhes para vocês. Olha! De iluminação. Olha só, um linear aqui, olha, de ponta a ponta. Para quem não sabe, gente, essa iluminação é a que a gente tem utilizado mais, tá? Que é a iluminação de perfil de LED. A gente tem dele de vários modelos para você que às vezes não quer recortar seu gesso para embutir esse perfil de LED. Não precisa, a gente tem dele sobreposto, a gente tem dele também pendente, tá? Que eu tô até vendo um aqui, ó, na sala, se eu não me engano, é um pendente de perfil de LED preto, tá? A gente tem utilizado muito esse tipo de iluminação, porque hoje em dia o gesso ele não tem mais recorte, ele é um gesso mais limpo, um gesso com menos sobressaltos, menos desenhos, tá? Porque hoje em dia tudo menos é mais, né, gente? É aquela decoração bem clean mesmo, mais funcional, com menos coisa para você ficar esbarrando, né? Uma coisa bem mais suave. Então a gente tem o gesso aí, só com esse perfil de LED no meio, que ficou incrível. Tá sendo funcional, porque tá iluminando bem sua cozinha. Essa temperatura de cor, se eu não me engano, é a temperatura neutra, que ela não é nem muito branca, nem muito amarelada, tá? Porque é uma temperatura de cor muito aconselhada para a cozinha, até porque a cozinha, a área de bancada, a gente precisa enxergar as coisas que a gente tá manipulando ali. Então, o ideal é uma iluminação mais pro branco do que pro amarelado. Eu costumo aconselhar muito a iluminação amarelada para a área de sala, que é uma área de recepção, de conforto, de aconchego. Para o quarto também, eu aconselho muito a iluminação mais amarelada, mais quente. E para as áreas que a gente precisa de maior atenção, tem mais detalhes para a gente prestar atenção, como uma cozinha, um escritório, tá? Eu costumo utilizar a iluminação do neutro pro mais frio, né? Que é aquela iluminação mais branca, quase azulada. Mas cozinha a gente consegue utilizar o neutro tranquilamente, tá?
Eu acho também que a gente precisa de um aconchego a mais na cozinha, mas sem perder a concentração, a minúcia, né, vamos dizer assim, que a iluminação mais esbranquiçada traz. Nessa cozinha. E aí a gente continua com o mesmo conceito. Deixa eu acender todos aqui pra vocês. Olha só. Ó, gente, esse perfil de LED da sala, ele é um perfil sobreposto, tá vendo? Não teve rasgo no gesso aqui. Eu nem sei se tem gesso nesse apartamento, acredito que sim, né? Mas não teve rasgo. A iluminação, ela foi colocada sobre, né? Por cima, né? No caso do gesso. Não precisou rasgar para embutir. E a gente tem um perfil sobreposto e a gente tem um perfil pendente aqui, ó, preto. Um linear, por aqui também, entre a mesa de jantar e a bancada. Aí a gente tem esse pendente. Vocês repararam? Lindo. Uma cúpula amarelada, lindo de madeira. Para criar um link com o painel que a gente tem ali atrás e com as cadeiras. Aquele equilíbrio, né? Entre o material mais quentinho e o mais frio. E aqui a gente continuou com 2 lineares também. Só que esses dois, olha só, eles são pendentes, tá vendo? Deixa eu acender também pra... Viu, gente? Iluminação linear, de perfil de LED. Como eu falei pra vocês, ela tem de embutir, tem de sobrepor e tem pendente, tá? Tem os três tipos que você tem como escolher ou usar, né, na sua decoração, que fica maravilhoso. Pra vocês verem. Olha o efeito, que lindo! Poxa, acabei esquecendo da arandela linda que a gente linda tem também. aqui, olha, com a altura regulável, adoro. Aqui a gente vai ter 2 poltroninhas. Vocês estão achando a sala meio vazia? A gente tem um sofá ilha maravilhoso que ainda não chegou, tá? Sofá ilha é aquele que você consegue sentar para os 2 lados. Então, dia de festa, bastante gente em casa, o pessoal consegue pegar o prato de comida e sentar aqui no sofá, tá vendo? E conversar aqui com quem estiver na mesa de jantar. E pro outro lado, consegue sentar aqui mais isoladinho de frente para televisão. Gostei muito, achei super funcional o apartamento até agora, gente. Além de lindo, tá? Ele tá todo integrado. Quanto mais integrado, mais a possibilidade de você interagir, né, com as outras pessoas. É um apartamento extremamente preparado para receber as pessoas, né? Depois que ela rompeu essas paredes, que ela eliminou um quarto, né, para transformar, integrar a sala de jantar e de TV. Então, deu essa integração também por conta da bancada em U, tá? Ficou muito bom mesmo. Como a gente queria ter uma integração máxima possível aqui entre a cozinha e a sala de jantar, a gente não queria de jeito nenhum uma coifa que fechasse a nossa visão. Sabe aquelas coifas mais tradicionais? Ela ia acabar ficando aqui no olhar. Então a gente escolheu esse modelo que acaba sendo mais compacto, né? Olha só, essa aqui é a coifa Square da Tramontina também, com esse acabamento inox. Ela não fica super clean? Eu adoro. Gente, fica tão clean que eu não tinha percebido a coifa ali. Não sei vocês, eu não tinha percebido a coifa ali. Na verdade, eu tava, acho que, prestando atenção no restante da decoração e eu não vi a coifa. Então, assim, realmente ela atendeu a proposta, né? E não é atrapalhar a visão, já que a gente tem só esse pedacinho, né? Onde tem o cooktop, que faz a integração da área de cozinha com a área de jantar, né? Que a pessoa tá trabalhando ali naquela parte do cooktop, cozinhando e ao mesmo tempo conversando com o pessoal que tá sentado ali na área de jantar. Então, isso não atrapalha a visão, ficou super funcional, ficou muito, assim, escondidinho mesmo, tá? E além de ser um elemento funcional, porque tá fazendo o papel dele, que é de exaustão do ambiente, né? De puxar essa fumaça e jogar pra fora, pra não ficar com aquele cheiro de comida, né, na casa inteira, já que o ambiente é todo integrado, não tem porta pra gente isolar. E ficou fantástico, gostei bastante. Vou até acender a luz dela aqui, olha, para iluminar mais o nosso cooktop. Esse aqui, gente, é aquele vitrocerâmico. E esse painel aqui, ó, é todo touch. Caro, meu bem! Caro esse cooktop, hein? Esse cooktop, vamos voltar um pouquinho aqui, minha gente. Esse cooktop é caro, tá? Mas ele tem várias vantagens, gente. A vantagem que eu mais gosto é o quê? Apesar dele ser caro e ter as panelas específicas para ele, tá? Não é qualquer panela que a gente consegue usar num cooktop de indução, né? Com esse
perfil vitrocerâmico. E as panelas normalmente também são muito caras. Mas a gente tem uma coisa que eu acho, assim, incrível, que é a questão de segurança desse cooktop, tá? Como ele fica numa bancada e pessoas que têm criança em casa, ou que às vezes esquece um fogão ligado, ou alguma coisa ligada, quando não tem panela, gente, ele não esquenta, tá? Não tem panela em cima. Ah, esqueci, tirei a panela, botei para outro lugar para preparar alguma coisa, esqueci de desligar meu fogão. Ai, meu Deus, ficou aquela chama acesa, às vezes uma criança vem e bota a mão, né? Às vezes aquele ferro que fica em cima, aquela armação de ferro que fica em cima do fogão, né? Protegendo ele também para apoiar a panela de um cooktop normal. Aquilo ali esquenta e demora para esfriar. A criança vem e bota a mão, ou você mesmo esbarra naquilo ali e se queima. Então, gente, essa é uma vantagem que eu não troco por outro cooktop, tá? É uma vantagem em questão de segurança. Esse é um cooktop muito mais seguro, porque quando não tem a panela em cima, tirou a panela, ele já começa esfriando. Entendeu? Ele não funciona sem a panela. Então não tem aquela coisa da chama tá ali, poder queimar alguém, ou tá aquele ferro em cima e aquilo demorar para esfriar, né? Ele esfria muito mais rápido, você tirou a panela, ele esfria muito mais rápido, não tá com panela, ele não tá funcionando. Então, além da economia também, você tem a questão de segurança. Eu gosto muito desse cooktop. Vitrocerâmico. E esse painel aqui, ó, é todo touch. Quero saber como que é a relação de vocês com o cooktop de indução, se vocês já tiveram alguma vez na vida. Dizem que quem tem não volta mais pro outro, tradicional, com chamas, né, com foguinho mesmo, principalmente por conta da manutenção. Gente, tem gente que tem aquela coisa com questão de comida no fogo mesmo, né? Eu conheço várias pessoas, por exemplo, com churrasqueira. Dizem que o churrasco na churrasqueira com carvão não é o mesmo churrasco que você faz numa churrasqueira elétrica. E eu concordo, porque eu já experimentei os dois churrascos, realmente tem uma diferença. A minha família é muito ligada à culinária também, amo cozinhar. Meu irmão ama cozinhar. Meu irmão tem uma churrasqueira a gás, no caso, em casa. E ele já fala que é diferente de uma churrasqueira de fogo, no fogo mesmo, né? No caso, no fogo. Uma churrasqueira no carvão é diferente de uma churrasqueira a gás, que é mais diferente ainda de uma churrasqueira elétrica, tá? Então, assim, eu acho que pode ter alguma diferença também em relação ao cooktop de indução, em relação ao cooktop no fogo mesmo, a gás ou a gás mesmo, né? Então, assim, pode ser que tenha alguma diferença, mas, assim, gente, o tanto que ele traz de vantagens, eu acho que vale a pena. Principalmente se você for uma pessoa que não cozinha tanto em casa, né? Se você quer uma cozinha mais gourmet, assim, eu acho que ele atende mais. Não tem aquele monte de pecinhas, né, pra ficar limpando. Imagina, só passar um pano ali em cima. Muito funcional também. Realmente deve ser um sonho, né? O meu ainda é o antigo, enfim, é o tradicional ali com chamas. Me conta, como que é o de vocês? Imagina, só passar um paninho aqui, sonho mesmo, né? Esse aqui é o Square Slider, tem 4 áreas de aquecimento, da Tramontina também, tá? Falando em manutenção, preciso falar um pouco mais sobre essas bancadas aqui, gente, do mármore branco Paraná. Isso aqui é pedra natural, tá? Antes que vocês me digam que vocês assistiram um vídeo na internet de uma arquiteta falando que os mármores brancos não eram apropriados para cozinha. E não são. Não sei o que ela vai falar agora aí, mas realmente não são, gente. Mármore, ele é uma pedra muito porosa, tá? Diferente do granito, que ela tem poros também, mas é uma pedra mais rígida, tá? Mais com os poros menores, que não passa tanta umidade e não passa tanta... não puxa tanta umidade e gordura, tá? O granito, em relação ao mármore, ele dá de 1000 a 0 em relação à pedra natural. O granito, o mármore, ele puxa muita gordura, ele puxa muito caldo de carne, umidade, tudo que é líquido, tá? Com o tempo ele vai ficando, sua pedra vai ficando toda manchada. A gente utiliza muito mármore no banheiro, tá? Mas mesmo no banheiro, ele vai puxar a umidade da sua pia, tá? E ele vai ficar manchado com o tempo, só que isso demora menos do que numa cozinha. O mármore e cozinha, gente, é suicídio. Assim, se você quer manter uma bancada bonita por mais tempo, você não vai utilizar mármore na cozinha, tá? Porque eles acabam manchando pela porosidade.
Eu vou falar que eu sei, no caso, fui eu que fiz esse vídeo. E foi uma escolha da cliente. Ela trabalha com pedras. Então ela escolheu esse material sabendo que eles podem sim acabar manchando com o tempo. Mas foi uma escolha consciente, tá bom? Existem lastras hoje em dia, né? Peças de porcelanato que a gente consegue fazer bancadas e tem ali veios, desenhos maravilhosos. Com certeza. Sou super adepta. Mas tem a grande vantagem da manutenção. A gente não tem manchinhas em cima de um porcelanato. Eu adoro cozinha com esse formato em U. Fica também prático, a gente consegue pegar. Fica tudo perto. Uma da outra, né? Você não precisa ficar atravessando uma área enorme. Inclusive, ó, vocês viram que aqui do ladinho, deixa eu mudar de ângulo pra vocês. A gente tem a geladeira e aqui a torre quente. A cliente preferiu instalar assim, tá vendo? Com esse espaço de marcenaria entre eles. Também gosto, mas não precisa. Quiser, pode instalar um coladinho no outro. Não precisa. Você nem precisa deixar esse espaço por aqui. Esse aqui eu nem comentei, né? É o forno de embutir elétrico 1000 com acabamento inox da Tramontina. E esse aqui é o micro-ondas de embutir, no inox também, da Tramontina também. 25 litros, gente. Enorme, né? E esse forno, 71 litros. Olha só que maravilhoso. Falando em nivelado, vocês repararam que a gente tem uma outra lixeira por aqui, nivelada também. Só que essa aqui é mais tradicional, tá? Você tem que abrir a tampa. Essa aqui é a Square Clean, da Tramontina. E olha, tem o baldinho, deixa eu colocar pra cá. Tem o baldinho aqui dentro que eu quero mostrar pra vocês, baldinho de plástico. E aí você não precisa... Gente, o que eu entendi? Ela não colocou desse acionamento automático, né? Que tem na área de jantar. Por assim, aí ser uma área mais escondida, vamos dizer assim, mesmo tendo aquele vão que você consegue visualizar a cozinha, é uma área mais escondida, né? A área que fica mais próxima das pessoas, da onde você vai receber, é aquele outro pedaço da bancada que dá para a sala de jantar. Então, por isso, eu acho que ela optou por escolher esse tipo de lixeira que não precisa do acionamento automático, que fica tudo bem escondidinho, e colocou essa mais tradicional, né, de embutir, aí na área de cozinha que não aparece tanto, tá, gente? Ficar colocando sacolinha, tá? Se você não quiser. Você coloca os orgânicos aqui, joga um lixo maior que você tiver e só dá uma lavadinha. Eu acho isso tão mais sustentável do que toda hora você ficar colocando um saquinho, né? Agora, sustentável mesmo, gente, deixa eu voltar aqui a tampa pra vocês. Sustentável mesmo é o triturador. Com certeza. Restinho de comida, de casca, aquele restinho do prato. Você joga aqui dentro da pia, tira, né, essa tampinha. Gente, os americanos, americanos, europeus e tal, eles já têm essa mania, né, esse costume do triturador em todas as cozinhas há muitos e muitos anos, gente. Quantos filmes vocês já viram com cenas de pessoas jogando coisa para triturar dentro da pia, da cozinha, né? Porque eles já têm esse triturador há muitos anos, já é costume deles, tá? Ter o triturador de alimentos dentro da pia, embutido na pia, né? E a gente tá começando a utilizar aqui agora, tá? A gente nem tinha isso para vender aqui quase no Brasil, né? As pessoas não pediam muito, a gente nunca teve esse costume, é questão de costume mesmo, gente, de tradição, né? A gente não tem essa tradição de triturar, né, os alimentos dentro da pia. A gente prefere jogar no lixinho de pia e depois retirar o lixo e jogar fora. Então, assim, agora que tá chegando, eu acho muito mais funcional, muito mais higiênico você jogar no triturador, tá? É muito mais sustentável, você evita ficar jogando lixo em plástico toda hora. Enfim, eu acho essa solução fantástica. Acho que já deveria ter chegado aqui há muito mais tempo. E as pessoas já deveriam estar utilizando há muito mais tempo. Mas nunca é tarde, né? Antes tarde do que nunca. Joga na pia, abre um pouquinho aqui a sua água, ó, e aperta o botão. Gente, eu não sei vocês, mas triturador me lembra um filme de terror americano, gente. Eu tenho muita fadiga, porque me lembra filme de terror. Que o povo fazia aquelas atrocidades, depois jogava aquele negócio ali dentro, triturava tudo. Ué! Sei lá. O triturador. Olha só. O triturador, ele tá aqui embaixo. Escondidinho embaixo da cuba. Olha só.
Que maravilhoso. Assim você não se preocupa com um monte de lixo orgânico. Você vai ter um pouquinho aqui, mas a grande maioria, os restinhos de comida, você coloca direto na pia, gente. Aí, gente, eu nunca tinha visto pra onde que ia tudo que é triturado, né? Porque em filme não mostra essas coisas, né? Agora eu tô vendo, é tipo um reservatóriozinho que fica embaixo ali do triturador, vamos dizer assim. Fica embaixo e ele deve armazenar tudo que é triturado ali, depois você só retira aquilo e joga fora. Ou aduba suas plantinhas, o que você achar melhor. É muito mais prático. Hoje eu tô animada, gente. Vocês que me aguentem. Vou mostrar todos os detalhes. Me fala. Pra quem tá aí se perguntando, né? Não tem tomada nessa cozinha, Paty? Cadê as tomadas da parede? Aqui, ó, é a torre de tomadas também, tá vendo? Inclusive, aqui, ó, o escorredor também é embutido. Esse aqui é o canal organizador. E sim, é pra poucos pratos mesmo, tá? Porque a gente tem uma lava-louça. Vou lavar por aqui. Quem tem lava-louça não precisa dessa calha úmida. Não precisa, gente. Vai querer calha úmida pra quê? A máquina já faz tudo. Queria eu uma lava-louça. Meu sonho... Sabe aquele sonho quando você vira adulta? Que você quer o quê? Equipamento pra cozinha, pote, entendeu? Panela. Você sonha com um jogo de jantar novo. E você sonha com o quê? Uma lava-louça. Porque quem gosta de lava-louça, gente? Eu odeio lava-louça. Eu cozinho tudo que você me pedir. Adoro cozinhar. Agora, na hora de lavar louça, é tudo com o Renato. Marido fica pra isso. Pra lavar louça. Porque eu... detesto. Seria um sonho aqui em casa ter uma lava-louça. Maravilhosa. Essa aqui, olha, tem 15 serviços. Gente, olha o tamanho dessa máquina. Realmente, o sonho, gente. De um canal organizador, né? De um meu sonho de consumo. Aqui em cima da pia, esquece. O seu não? O meu é, tudo. com certeza. Olha só, essa última bandeja aqui, só para os talheres. Já falei, são 15 serviços. De inox também. E esse inox é engraçado, né? Como ele ficou super camuflado aqui com a cor da nossa marcenaria. Vocês repararam? Tá quase da mesma cor, né? É da Tramontina também, tá? Outra coisa, gente, que os gringos já tinham há 1000 e 1000 e 1000 anos atrás, antes da gente. Pelo amor de Deus. Que é uma coisa mais funcional que isso. Lavar louça. Já tinha o costume de ter lá, ó, milhões e milhões de anos. E a gente aqui tá começando com esse costume agora. Mas eu também acho que é por conta do preço, tá, gente? Uma lava-louça não é barato. Pelo menos aqui no Brasil não é. Eu não sei lá nas gringas, né, se é ou não é. Mas aqui, pelo menos, por as pessoas não terem costume de usar, né? É um item, assim, de casa de rico, né? Não tinha mostrado ainda a lavanderia pra vocês. Falei que eu ia mostrar tudo, tô mostrando. Aqui as bancadas com mármore branco Paraná também e a marcenaria mais clarinha. Ah, uma dica muito boa que eu falo pra todos os clientes. Na frente da porta do serviço tem uma lixeira maior pra facilitar, sabe? O dia a dia. Essa daqui, ó, é a Octus da Tramontina. Ai, gente, vou mostrar uma coisa pra vocês. Quando você aperta ali o pedal, a tampa abre, normal. Mas sabe quando você precisa trocar o saquinho ou fazer uma higienização, que você fica segurando, o pé começa a formigar, ou a tampa cai no meio do processo? Olha só, essa daqui. Aqueles detalhes, né, que fazem a diferença. É uma travinha. Travou, gente. Melhor coisa do mundo. Porque a minha, eu vou trocar o saco de lixo, ela fica voltando na minha cara. Sabe? Porque às vezes eu estabanada do jeito que eu sou, eu esqueço, tiro o pé. Porque às vezes tô com outras coisas na mão, aí vou me embananando toda, aí acaba a bicha volta em cima de você. Aí você fica com aquela raiva, com vontade de matar, de quebrar a tal da lixeira, né? E aí essa bendita trava veio pra ajudar a nossa vida, né? Facilitar a nossa vida. Adorei, hein? Tramontina mais uma vez. Uhul! Parabéns, cara. Você coloca aqui e aí a tampa fica aberta. Olha só, você pode soltar o pé, tá vendo? Não é maravilhoso? Detalhe. Maravilhoso. Dia a dia. Maravilhoso. E aí, aqui, ó, tem lugar pra você encaixar a mão, pra você tirar a lixeira. E já vem escrito o tamanho do saquinho. Não sei vocês, mas eu sempre fico na dúvida. Vocês estão conseguindo? Espetáculo, hein? De 15 a 30 litros. Maravilhoso, né? Tem um furinho aqui pra você puxar o saquinho, sabe? Pra deixar bem justo, bem encaixadinho. Ó, minha mania, já ia pôr o pé aqui no pedal. Não precisa, tá vendo? É o trauma, gente. E aí sim, você solta aqui, ó, e a tampa fecha. Slow close, sem bater. Slow close. Antes de chegar nos quartos.
Adoro os termos em inglês, gente. Fica muito chique, né? Slow close. Vou parar aqui, ó, no corredor, no encontro da sala com essa área íntima. Repara que a gente deixou coladinho aqui, olha, nivelado o porcelanato com piso vinílico. A gente não quis criar nenhum degrau por aqui, muito menos colocar um arremate, sabe, um baguete por aqui. A gente quis deixar assim com acabamento zerado. Gostei. Aqui, vocês repararam, gente? Parece uma madeira de demolição, né? Tem uma texturinha, ele tem essa carinha de madeira mais rústica, mas na verdade é um piso vinílico, tá? É maravilhoso. Vinílico né? colado, sem ser clique. Olha, com bastante luz. Provavelmente. Esse daqui é o Jequitibá, da Target, da linha Ambienta, tá? E a gente fez essa paginação, olha, espinha de peixe. Por isso que a gente escolheu essas réguas coladas. Pra você Isso fazer aí. uma paginação especial, tem que ser no colado, tá bom? Isso aí, gente. Demais isso. Ficou com essa carinha. Não dá pra fazer essa paginação de espinha de peixe perfeita com vinílico de clique, tá? De encaixe. A gente normalmente consegue fazer pra ficar perfeitinho assim, com o vinílico de colar mesmo. Rústica, né? Aconchegante. Adoro. Ah, e repara que a gente continua com essa paginação do corredor para dentro dos quartos. A gente não tem nenhuma parada aqui, nenhuma régua, baguete, arremate, nada. A paginação é contínua, tá vendo? Eu gosto muito mais, gente. Gente, me dá uma fadiga quando eu chego numa obra e o cara que tá colocando acabamento me faz uma cagada de não continuar o piso na mesma paginação, seguindo um alinhamento, né? Uma coisa para dar ideia de continuidade em todos os ambientes pensados para aquele tipo de revestimento, né? Para aquele revestimento específico. Cara, se eu coloquei todos os pisos do mesmo ambiente íntimo, por exemplo, quartos, banheiro, etc., tudo no mesmo alinhamento, tudo numa coisa só, por que não continuar, cara? Chega no quarto, me recorta o piso aqui, entendeu? E começa uma nova paginação, fica uma bagunça. Eu amo chegar na obra, gente, e ver a continuação da paginação, sabe? Dá uma ideia de amplitude, fica muito mais limpo, dá aquela ideia de continuação, de coisa homogênea, de organização, tá? Parecendo que aquilo realmente foi pensado, porque foi, tá? Porque a maioria das vezes a gente desenha a paginação, mas a execução não faz do jeito que a gente queria que fizesse, tá? Eles botam na cabeça deles, e se você não acompanhar a obra direito, você vai chegar lá e vai estar cagado. A não ser que você tenha uma pessoa muito boa, tá? Um pedreiro de confiança, uma pessoa que realmente cumpra o que você peça, sabe? Que troque ideia com você e fale, olha, Paula, ou quem for, assim fica melhor, por isso, isso e isso, tá? Gente, eu sou totalmente adepta a conversar, tá? Eu não sou aquele tipo de arquiteto que chega na obra botando bronca com o pedreiro e porque vai fazer assim porque eu quero, não. Eu acho que a gente tem que ter uma conversa, até porque aquele cara que tá fazendo sua obra ali, ele já tá acostumado à execução, ó, há muito tempo, tá? Eu, por exemplo, eu sou mais parte técnica, eu tenho um conhecimento. Agora, o cara tem conhecimento de execução. Então, muitas vezes eu escuto, cansei de escutar meu pedreiro, entendeu? E vale a pena você escutar. Você trocar uma ideia com ele para você mostrar por que você pensou daquele jeito, ou por que ele pensou daquele jeito, porque aquele jeito, por que aquele jeito vai ficar melhor. Então, assim, tem que ter diálogo, tá? Não adianta impor. Mas, gente, uma coisa que me deixa triste, tá? Porque eu tenho a equipe de obra de confiança minha hoje, tá? Mas muitas vezes o cliente quer fazer com a dele. Então, acaba acontecendo muitas vezes do pedreiro não seguir o que você falou, né? E quando você chega lá, gente, tá tudo cagado. E às vezes um porcelanato caríssimo, 200 e tantos, 300 e tantos reais o metro quadrado, sabe? Uma peça gigante. O cara vai e me corta de forma errada, me coloca a paginação errada do que você pensou para você aproveitar melhor aquele piso, para você ter uma beleza maior também na colocação. E acaba que estraga, seu cliente fica super insatisfeito, você fica frustrada, tá? E já tá colocado, já tá ali, a não ser que a pessoa chegue e mande quebrar tudo e comprar tudo de novo, aí vai perder dinheiro, né? Então, eu falo muito para meus clientes, cara, cuidado, não adianta você me contratar e não contratar uma equipe boa para executar a sua obra, tá? Uma equipe que vai me ouvir, que vai seguir um projeto, sabe? Que foi pensado por um motivo, gente. É para economizar e também para ser funcional, para estar bonito ali, porque você também me contrata para deixar seu projeto bonito e funcional. Então, não adianta nada você me contratar, mas não contratar uma equipe que execute o meu projeto de forma correta, tá? Então, assim,
Eu vejo muita gente reclamando sobre isso, né? Muito cliente reclamando sobre isso. Ah, mas pô, contratei arquiteta, mas aí chegou na hora de fazer o projeto, minha casa saiu assim, olha o piso caríssimo. Cara, a culpa não é da arquiteta, cara. Ou do arquiteto. A culpa é da pessoa que executou. Ou melhor, a culpa foi por não haver uma conversa entre essas duas pessoas, sabe? Tem que haver conversa, gente. Eu, quando topo tocar uma obra, eu tô ali, entendeu? Pra tirar dúvida, o cara me liga, o pedreiro me liga, eu atendo, a gente vai na obra, a gente vê o que tem que fazer. Ah, já aconteceu uma vez, de eu estar numa obra, eu tinha feito o desenho do gesso, tá? Era uma reforma, e a gente fez o desenho de um gesso com um recorte específico, na época eu usava recorte ainda e desenho no gesso. Quando o gesseiro ele foi recortar o gesso para deixar do jeito que eu queria para embutir a iluminação, tinha uma viga passando. Que era uma coisa que não tinha como prever. A não ser que a gente quebrasse mesmo para ver. E aí chegou na hora, quebrou para fazer o rasgo no gesso. E não ia dar para fazer o rasgo do jeito que eu queria. Então, assim, eu tive que ir na obra, a gente teve que repensar o gesso para poder ficar de acordo. Até porque ninguém vai quebrar uma viga, ninguém vai quebrar um pedaço de um pilar. Não sou louca, né? Porque é estrutural e tudo pode vir abaixo a qualquer momento. Então, falei mais um pouquinho aqui, mas é porque é importante, tá? A escolha do profissional que vai fazer seu projeto e a escolha do profissional que vai executar seu projeto tem que estar tudo muito casadinho, tá, gente? Muito, assim, com a comunicação muito boa, porque senão dá errado, dá ruim. Do corredor continua no quarto, tá vendo? Tá tudo certo. Eu vou mostrar essa mesinha pra vocês. Olha só que maravilhosa. A gente consegue ajustar a altura aqui conforme o crescimento da criança. Aí aqui sim, olha, entre o banheiro e o corredor, aqui a gente colocou um baguete, tá vendo? Que é a famosa parada da água. A gente tem um degrauzinho aqui por segurança mesmo, tá? Porque é uma área úmida. Gente, agora vamos lá. Eu cheguei numa obra uma vez que a gente fez, né? Colocou esse filetinho, uma mini soleira, uma soleira mais estreitinha. E normalmente é uma coisa funcional, não é estético, tá? Isso aí não é estético, não é só para separar um piso do outro. Isso aí é questão de funcionalidade. Para caso haja um vazamento, já que o banheiro tem muita parte de água, caso haja um vazamento dentro do seu banheiro, caso por algum motivo comece a alagar seu banheiro, ou um vazamento tal dia que você não tá em casa, quando você chegar, sua casa não tá toda alagada, a gente normalmente faz esse ressalto, tá? No piso. A gente usa esse acabamentozinho para dar uma segurada na água do banheiro, para ela não deixar ela vazar para o corredor, para os outros ambientes, tá? Então, eu cheguei na obra, esse acabamentozinho, em vez dele estar segurando a água do banheiro, ele estava, gente, ao contrário, ele estava no mesmo nível do piso do banheiro e estava ressaltando com um degrauzinho pro piso que dava para acesso à casa toda. Ou seja, não tinha nenhuma função aquilo ali. Não tinha a função que eu precisava, que era segurar uma água, porque a água ela ia vir, continuar, e ela ia descer igual cascatinha pro resto do ambiente, tá? Então, não atendeu a funcionalidade. Foi só estético, só para dividir um piso do outro. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso também. Gente, olha a cor dessa marcenaria. Uma coisa mais linda, sabe o que eu gosto? Aqui, olha, desse encontro, das texturas que a gente tem. É lindo, gente, mesmo. Com o branco Paraná e esse tom. Esse aqui é o mostrato. Mesmo verde que a gente usou lá na cozinha, aqui no banheiro. Gente, olha como muda. Uma gracinha. Eu tô apaixonada por essa cor. É o Vert da Bernec, que eu já tinha mostrado lá no começo do vídeo. Engraçado, né? Como muda o ambiente, parece que é outra cor, completamente diferente. Olha aqui do lado do Terralma, que é esse que a gente tem nas paredes, e do Branco Paraná. Lindo, né? Deixa eu aproveitar e mostrar o acabamento que a gente tem nessa marcenaria. Desse armário logo um roupeiro. Fora, de entrada da suíte casal. Gente, roupeiro é tudo de bom, gente. Eu já falei em outros vídeos pra vocês, eu sou muito adepta do roupeiro.
Eu acho excelente você ter um armário para você guardar as coisas volumosas que você normalmente bota no quarto, para não ocupar, não deixar sobrecarregado seu quarto com roupa de cama, roupa de banho, travesseiro extra, sabe? Essas coisas mais volumosas, eu acho muito interessante você ter o roupeiro, é muito funcional. Porque você tira todo aquele acúmulo dos quartos, que é uma área para você descansar, que é uma área para você ter espaço para guardar seus itens pessoais, e você coloca isso num espaço que seria morto, vamos dizer, num corredor, sabe? Você tem um corredor mais largo, que dá pra você embutir um armário, nada melhor do que você fazer um roupeiro. Roupeiro é tudo, gente. Esse tom se chama Baru, da Bernec também, tá? Com aquela mesma moldurinha delicada, ó, só de 2 centímetros. Só passar a fita de borda, gente. Olha como fica lindo. Ao invés de fazer aquela moldura mais larga, fazer uma estreitinha assim, delicada. Não fica leve? Adorei. Eu adoro quando a gente tem um painel, né, enorme, assim. Gente, eu adoro moldura em porta de armário, gente. Fica tão lindo, fica tão delicado, né? É uma coisinha mais clássica, né, de antigamente. Mas por ela ser mais retinha, não ter aquele abauladinho, né? Abauladinho. Das molduras de antigamente, ela traz um ar mais contemporâneo, uma coisa mais atual. É tipo uma releitura das molduras de antigamente. Fica muito delicado, né? Fica muito bonitinho. Eu sou muito fã. E vocês? Assim, painel. Um armário enorme no corredor, na entrada, para não pesar, você fica com essa sensação que é um painel trabalhado e não um armário pesado por aqui. Deixa eu fechar a porta para vocês verem. Vou deixar umas fotos também. Vocês me acompanham lá no Instagram? Vou deixar aqui, olha, para vocês verem essas fotos. Gente, é isso. O vídeo de hoje encerra por aqui. Com isso, a gente encerra a segunda parte, esse último vídeo, né, do Doma. Amei demais. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos dela pra vocês, por favor, me falem. Eu sou muito fã, né? Eu sou fã de carteirinha mesmo. Pago pau mesmo, porque eu acho que ela é muito competente. E é isso. Agradeço por mais esse vídeo. Agradeço por poder reagir a esse vídeo com vocês. E se vocês quiserem que eu traga mais, pode falar que eu trago muito mais pra vocês, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.